Olá a todos, o meu nome é Tayane Carvalho de Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia e estou no 6º semestre. Estudo na Universidade São Judas Tadeu, campus Moca, e a minha orientadora de estágio é a Cíntia. Hoje vamos apresentar mais um plano de aula voltado à educação infantil. E o campo de experiência a ser trabalhado neste plano de aula é corpo, gestos e movimentos, conhecido pelo código da BNCC-CG. O nome da atividade se chama Jogo Vôlei-Sol e é desenvolvido para a faixa etária de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que estão no curso da pré-escola. As habilidades a serem desenvolvidas são a do código EI03CG01, que trata-se de movimentar-se de forma adequada ao interagir com colegas e adultos em brincadeiras e atividades. Os recursos utilizados é um lençol ou um tecido grande, uma bola e um balde. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia. Antes de irmos para a metodologia, vamos conhecer um pouquinho mais do que esse campo, corpo, gestos e movimentos, busca trabalhar. Através do corpo, gestos e movimentos, a criança interage e se comunica com o mundo por meio da música, dança, teatro, brincadeiras de faz de conta. Elas vão misturando o corpo, a emoção e a linguagem. E tudo na nossa vida, nós utilizamos o corpo, os gestos e os movimentos, seja nas nossas expressões, quando nós estamos tristes, felizes, tudo tem um pouco ali do nosso movimento, dos nossos gestos. Então, esse campo, ele vai trabalhar realmente isto na criança, tudo bem? A emoção, a linguagem. E o corpo da criança na educação infantil, ele ganha centralidade, pois ela é orientada para ter autonomia e liberdade. Então, a criança, ela senta, ela rasteja, ela engatinha, ela escorrega, sempre respeitando seus limites e garantindo consciência daquilo que é seguro ou pode ser um risco de vida. Ou seja, é com o passar do tempo que a criança ela vai ganhando autonomia, porque quando é uma criança bem pequena, ela não tem noção do que é perigoso e do que não é perigoso para a vida dela. Então, ela não tem ainda essa noção de perigo ou de risco à vida, mas com o tempo ela vai ganhando. Porém, é sempre importante deixar a criança autônoma e livre para que ela explore e conheça o seu próprio corpo. Então, nas ações de sentar, de engatinhar e rastejar, a criança ela vai conhecendo o corpo dela e os limites do que ela pode e do que ela não pode realizar. Tudo bem? A instituição escolar, é papel da instituição proporcionar estes momentos e estas possibilidades para que as crianças elas possam explorar e vivenciar um amplo repertório de movimento e de gestos. O teatro, ele explora isso perfeitamente, Então, a criança, ela se expressa e ela tem aqueles movimentos. O teatro, ele é uma boa opção também para trabalhar tudo isso, mas além disso tem outras atividades e nós vamos conhecer agora uma delas, que é o nosso jogo Vôlei-Sol. Então vamos explicar como que ele vai ser feito com as crianças. A professora ela vai reunir os alunos em roda ou formar um quadrado com as crianças em um local espaçoso e explicar que eles irão participar de um jogo que não é uma disputa para um só ganhar, mas para que todos possam vencer, devem colaborar e trabalhar em equipe. Posteriormente, os alunos vão segurar um lençol grande e a professora deve garantir que todos consigam pegar, nem que seja num pedacinho desse lençol, e assim eles possam brincar juntos. No centro deste lençol será colocada uma bola e as crianças elas devem sacudir o lençol para cima e para baixo, fazendo a bola pular, mas que todos precisam se ajudar, porque o objetivo do jogo é que a bola não caia. A professora pode cantar uma música enquanto acontece o jogo ou só observar se a bola não cai.
O jogo ele começa devagar e depois ele vai ficando mais rápido, o que dificulta manter essa bola no lençol. Então as crianças elas iniciam a brincadeira, o jogo, num nível, né, numa velocidade. E depois que elas estiverem habituadas, a professora vai realmente fazendo isso. Olha, aumentem essa velocidade, jogam mais essa bola para cima. Então a professora ela vai interferindo, né, nos momentos do jogo. Após esse primeiro momento, que as crianças elas vão se habituando com o jogo, a professora vai colocar um balde um pouco distante dessa roda onde eles estão, e o objetivo é que as crianças elas se unam, né, para jogar a bola do lençol dentro do balde. Nesse momento, elas devem encontrar uma forma de jogar a bola até o balde, mas essa bola ela não deve cair para fora, ela deve cair dentro do balde. E sempre que houver um erro ou acerto, a brincadeira ela pode recomeçar. Ah, então derrubaram a bola? Vamos iniciar de novo, vamos tentar, gente. Vocês têm que deixar a bola cair dentro do balde. Quem já derrubou dentro do balde? Muito bem, vamos agora tentar novamente. Durante o jogo, a professora ela pode mudar o balde de lugar ou as crianças podem rodar ou trocar as posições para que todas possam experimentar cada ângulo, porque determinado ângulo pode ser mais fácil, determinado ângulo é mais difícil, então é importante ter esse revezamento, porque um ângulo ele pode exigir mais força, no outro mais leveza, então trabalha a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, então o revezamento é essencial para cada um ter a possibilidade de experimentar cada parte do lençol. Logo após as crianças brincarem, elas vão se reunir novamente em roda e a professora fará perguntas. Quais partes do corpo e quais movimentos vocês precisaram realizar para manter a bola no lençol? Então, vocês precisaram realizar movimentos mais bruscos, movimentos mais leves, vocês viraram mais para um lado, viraram mais para o outro, e como vocês fizeram para colocar a bola dentro do balde? E o colega, ele ajudou? Você acha que sozinho você conseguiria segurar o lençol e ainda levar a bola até o balde? E quais estratégias vocês utilizaram para trabalhar em equipe? Vocês foram dando comando um para o outro, foram falando um com o outro? Durante as respostas, os alunos eles vão se expressar oralmente, né? E é importante que eles explorem essa oralidade, mas com uma riqueza em detalhes. Então a professora ela tem que ficar despertando isso nas crianças. Ah, mas foi desse jeito? Eu vi que foi de outro jeito. Ah, como vocês fizeram? Vocês gostaram? Então, nesse jogo vai desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, a colaboração, o trabalho em equipe e, além disso, vai trabalhar um pouco da oralidade, um pouco não, na verdade, muito, né? A oralidade dessas crianças, porque elas vão conversar entre equipe e, além disso, elas vão conversar depois para responder todas as perguntas que a professora está fazendo. E é necessário que desenvolva nessas crianças, durante essa atividade, a compreensão do quanto é importante trabalhar em equipe, do quão importante é ter a colaboração. E assim elas vão compreendendo também a função de cada membro do corpo, que é o objetivo dessa atividade, trabalhar corpo, gestos e movimentos. Ah, então com o meu braço eu posso fazer tal coisa, com a minha perna eu vou caminhando até chegar lá no balde. Então essa atividade ela tem uma riqueza, né, infinita de campos que vão trabalhar na criança. Vai trabalhar corpo e gestos, mas também vai trabalhar a oralidade dessa criança, vai trabalhar a empatia, porque a criança ela precisa respeitar o outro, ela precisa respeitar o espaço do outro e as possibilidades, as oportunidades que o outro tem, porque nem tudo é da maneira que o individual pensa. Então, o individual ele pode estar pensando, eu faria desse jeito, mas quem está segurando aquela parte do lençol é o meu amigo, então como que ele vai fazer? Certo? Então, vai desenvolvendo essa sensibilidade de compreender o outro, o espaço do outro. Agora, nós vamos explicar um pouquinho sobre a avaliação. A
A avaliação, ela busca observar a capacidade das crianças criarem estratégias de jogo, como sacudir o lençol sem a bola cair, manter equilíbrio, desenvolver a coordenação motora, colaboração e a interação com as outras crianças. Muitos têm dúvidas ainda em relação à avaliação na educação infantil. Então, vou aproveitar a oportunidade que nós estamos neste plano de aula desenvolvido para a educação infantil para sanar realmente essa dúvida. Não existe na educação infantil uma avaliação classificatória. Por exemplo, o João é 10, a Maria é 5. Não existe. O que existe é um relatório de observação onde o professor, a professora vai colocar, vai relatar como que está sendo o desenvolvimento deste aluno. Então, o que tem a melhorar, que a professora pode intervir, o que já está bom, o que esse aluno conseguiu ganhar. É um aluno que ele consegue trabalhar em grupo, é um aluno que ele ainda não consegue, então a professora ela vai desenvolver atividades posteriormente pensando nesse aluno, mas ela não vai classificar, tal aluno é 10, tal aluno é 5, tal aluno é 4, é 6, não. Ela vai relatar, porque este relatório vai ajudar nas próximas atividades, no planejamento das próximas atividades, porque, por exemplo, a sala toda tem dificuldade de trabalhar em grupo. Então, a professora ela vai propor atividades que tenham trabalho em grupo. Então, um jogo, uma atividade de pintura, outras atividades de recorte, mas que todos têm que trabalhar em dupla ou trio, ou o grupo todo da sala. Então, atividades que vão desenvolver aquilo que ainda está faltando no meu aluno. Então, por isso que o relatório, o registro de observação, na verdade, ele é de suma importância. Na verdade, vamos substituir relatório pela palavra registro, porque o professor ele vai estar registrando o que está faltando naquele aluno. A avaliação, ela busca observar a capacidade das crianças, né? Então, como havia falado. Pessoal, voltando aqui, então, como eu estava falando, né, a avaliação, ela busca observar, como eu já expliquei, essa capacidade das crianças, e através do registro, a professora, ela vai elencar isso. Como que tá a capacidade das crianças criarem estratégias de jogo? Como que elas têm o raciocínio lógico? Como que elas estão pensando? Como elas estão sacudindo o lençol sem a bola cair? Elas estão mantendo o equilíbrio? Como que está a coordenação motora? Nossa, a coordenação motora das crianças está deixando a desejar. Como que eu vou trabalhar isso? Aí envolve realmente essas atividades de recorte. E além disso, o professor ele também vai estar analisando a colaboração e a interação com as outras crianças. Esse aluno ele sabe interagir, ele sabe se colocar no lugar do outro. Como que ele está agindo quando ele está perto do amiguinho? Ele tem empatia, ele tem trabalho em equipe, porque tudo que estiver faltando, o professor ele vai inserindo nas atividades do dia a dia dessa criança, tudo bem? Então, acho que ficou bem claro essa parte da avaliação, que não existe avaliação classificatória, mas o que existe é o registro, onde o professor ele vai colocar como que está a capacidade de cada um diante daquela atividade que foi proposta. As referências utilizadas para o desenvolvimento dessa atividade foi a Base Nacional Comum Curricular. A base, ela nos mostra as habilidades. No caso, olha, aqui nós colocamos nesta atividade aqui, ó. Nós colocamos a EI 03CG01, que ela diz movimentar-se de forma adequada ao interagir com colegas e adultos em brincadeiras e atividades. Então, lá na base tem essas habilidades, o professor vai ler quando ele estiver
pesquisando, porque é muito importante nos dias de hoje ter um professor pesquisador. Então, ele vai pesquisar na base essas habilidades e a partir dessas habilidades e competências que está lá na BNCC, ele vai planejar a aula dele. Ele pode pesquisar em várias fontes, mas só de pesquisar na BNCC já te dá um norte para você pensar em atividades. Então, no caso dessa, movimentar-se de forma adequada. Então, tá, a forma adequada para o quê? Então, ele se pergunta para o quê? Ah, o objetivo desta aula aqui que eu pensei é ele colocar a bola dentro do balde. Então, qual movimento vai ser necessário? Então, a BNCC, ela nos dá muitas ideias sobre as possibilidades de atividades. Pessoal, esse foi nossa videoaula de hoje. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!